Um aspecto em que os computadores são muito bons é na execução de código sem se cansarem da repetição, digamos assim. Portanto, o facto de nós, seres humanos, nos ser pedido para repetirmos muitas vezes a mesma coisa, torna-se aborrecido, nós não sentimos como sendo um desafio e acabamos por não nos sentir estimulados. Nos computadores, como não têm sentimentos, eles são muito bons a repetir, repetir, repetir. Para repetir, nós temos uma estrutura de controle de fluxo do nosso código, que são os ciclos. Portanto, nós já vimos uma estrutura de controle de fluxo, que são as condições, os ifs, que nos permitem executar um código em função de uma condição. Os ciclos permitem-nos repetir um bloco de código em função de uma condição, enquanto essa condição for verdadeira ou enquanto a condição for falsa. Um exercício que nós podemos fazer para mostrarmos o funcionamento dos ciclos é uma pequena página para nos mostrar a tabuada de um número. Como vocês sabem, a tabuada na prática é a repetição de uma multiplicação entre o 1 e o 10. Ou seja, a tabuada do 2, por exemplo, é a repetição 10 vezes do 2 vezes um número. E esse número vai evoluindo. Então os ciclos adequam-se muito bem para esse tipo de situações. Eu comecei por criar uma pasta chamada tabuada e agora no VS Code vou abrir essa pasta. Portanto, vou a File, Open Folder e vou abrir a pasta tabuada. Pronto, aqui na pasta tabuada vou criar então o meu ficheiro index.html e vou mandar gerar a minha página. Portanto, só para relembrar, eu estou a usar as extensões Live Server, que vocês podem instalar aqui nas extensões, Live Server, e a extensão HTML Snippets para o nosso código. Também estou a utilizar esta HTML Boilerplate, que também nos permite gerar código. Portanto, uma e a outra permitem-nos ajudar a gerar código para código HTML para a nossa página. Então, eu vou precisar de perguntar ao utilizador qual é que é o número da tabuada que ele quer. Então, eu vou pôr aqui número e à frente vou pôr uma input, type number, com ID número. Reparem que eu estou a usar sem acento. Normalmente eu prefiro usar IDs e variáveis e funções sempre sem acentos. Número. Por baixo vou pôr um botão. Mostrar tabuada, vai ser o texto que o botão vai ter. E por baixo vou pôr uma div com o ID tabuada, que é onde vai aparecer então o resultado da minha tabuada. Preciso da TagScript. Dentro da TagScript vou declarar a minha função calcular tabuada e agora vou chamar a função no botão usando o atributo onClick, calcular tabuada. Não se esqueçam dos parênteses, porque é uma função que tem que ter parênteses tanto ali como aqui na sua declaração. Então a primeira coisa que eu preciso saber é qual é o número da tabuada que o utilizador quer e para isso eu tenho que ir buscar o número que ele escreveu na minha input. Então eu vou declarar aqui uma variável para guardar esse número. Let número igual a document getElementById, portanto é a nossa função que usamos para ir buscar, para nos referirmos a um elemento da nossa página HTML com base no seu ID e eu vou buscar o value porque é o valor que está na input. Agora, como eu quero garantir que número é mesmo um número, eu vou usar a função number que nos permite garantir que aquela variável é numérica. Então agora imaginemos que o utilizador nos dá o número 3, o que nós temos que fazer agora é a tabuada do 3, por exemplo, 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3 e por aí fora. E então o que é que nós podemos fazer? Precisamos de um ciclo, porque vamos repetir o mesmo código basicamente de 1 até 10. Portanto, se vocês repararem, a nossa tabuada é sempre a mesma coisa, entre aspas, só vai mudando o número que vai aparecer aqui. E então existe um ciclo chamado ciclo for, em que nós podemos utilizar um contador. Um contador é uma variável que vai precisamente assumir os valores entre um valor inicial e um valor final. Então eu posso dizer for let i igual a 1. Porquê que é igual a 1? Porque o primeiro número com o qual eu quero multiplicar é o 1.
e eu quero que o último seja o 10. Então eu vou pôr aqui i menor ou igual que 10 e quero ir aumentando de 1 em 1, então ponho i mais mais. Portanto, o ciclo for funciona assim. Tem três expressões, tem três partes. A primeira parte é a parte de inicialização, só é executada uma vez quando o ciclo é iniciado. Portanto, a primeira vez que o computador chega a esta linha, a primeira coisa que ele faz é só este bocadinho aqui, ou seja, ele declara aqui uma variável ali e põe lá o valor 1. Depois ele vai executar o código que nós vamos pôr dentro do ciclo for e vai voltar aqui em cima e vai fazer isto, vai fazer i mais mais, ou seja, o i era 1, vai passar a ser 2. E depois ele vai comparar, vai testar se esta condição aqui ainda é verdadeira. Ou seja, ele vai ver será que o i ainda é menor ou igual que 10. Se sim, vai voltar a repetir o meu código, volta aqui para cima, faz isto, ou seja, soma o i mais uma vez com 1, era 2, passa a 3, testa a condição e continua a repetir. Portanto, é assim que funciona o ciclo for. Tem três partes. A primeira parte é a parte de inicialização, a segunda parte é a parte da condição, aquilo que tem que ser verdadeiro enquanto o ciclo está a executar, e a terceira parte é o incremento, de quanto em quanto é que nós estamos a aumentar. Então, o que é que eu quero aqui dentro? Quero calcular a tabuada. Então, eu vou definir aqui uma variável, por exemplo, eu vou-lhe chamar resultado, e vou dizer que o resultado é o número vezes o i. E agora vou colocar na minha div tabuada o resultado. Document getElement by id. O id da minha div é tabuada. Inner HTML igual a resultado. Pronto, vou gravar. Vou executar com o Live Server. Então direito Open with Live Server. Por acaso não abriu nesta página, então eu vou fechar esta página e vou passar para esta aqui. Cá está a nossa página, nada de espetacular, mas basicamente o que nós queremos é pôr ali o 3 e mostrar a tabuada. Se vocês repararem, está-nos a mostrar o último número. Ou seja, em vez de nos mostrar cada um dos cálculos que está a fazer, só está lá a ficar o último. A razão é muito simples. Ao fazermos aqui o igual, nós estamos a substituir o que estiver na inner HTML daquela div com o valor que nós estamos lá a pôr. Ou seja, sempre que eu calculo um novo, substituo o anterior. Então eu não quero pôr o igual, eu quero acrescentar. Então vou pôr ali um mais igual. Ao fazer isto, gravei. Como estou a usar o Live Server, fez refresh automaticamente aqui na página. Ponho um 3, mostrar a tabuada e vocês, se repararem, agora já tenho aqui os números. 3, 6, 9, 12, só que estão todos colados uns aos outros. O que é que eu posso fazer? Posso acrescentar uma quebra de linha. Como eu estou a usar o inner HTML, eu posso acrescentar aqui mais e agora vou pôr um BR. Portanto, como vocês devem estar recordados, no HTML o BR faz quebras de linha. 3, e agora tenho a tabuada. 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3 por aqui fora. Então, e se eu quiser mostrar a expressão que eu estou a usar para calcular o valor? Posso também o fazer. Tenho é que mudar aqui esta parte. Então, além de eu mostrar o resultado, eu tenho que dizer que é o número a multiplicar. Eu vou pôr aqui o x para representar o símbolo de multiplicação que as pessoas estão habituadas a ver, não é? A multiplicar pelo i, que vai ser igual ao resultado. E reparem que eu coloquei umas strings, que são estas aspas, para juntar ao valor que têm as minhas variáveis. Vou guardar, vou pôr outra vez o 3 e cá temos 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6 e por aí fora. Mas reparem que a minha tabuada não tem que ser limitada ao 1 ou 10. Se eu quiser, eu posso agora muito simplesmente colocar aqui, por exemplo, em vez de 10, 20 e consigo calcular a tabuada do 3 até ao 20. E reparem que o meu esforço, enquanto programador, é nulo, porque na prática o meu código já está feito para ser facilmente repetível. Portanto, este código que aqui está dentro do ciclo for vai-se repetir enquanto esta condição for verdadeira. Portanto, se eu quiser ir aumentando, basta mexer naquele número que ali está e tenho o meu ciclo a ser executado e a ser repetido quantas vezes eu quiser, sem ser preciso estar a refazer o meu código. Pronto, e isto basicamente é o grande poder dos ciclos que nós temos. Neste caso é o ciclo for. Também existe o ciclo while, que nós podemos utilizar também
para repetir um código enquanto for verdadeiro. Então, se nós quisermos fazer a mesma coisa que tivemos aqui, mas com o ciclo while, o que eu vou fazer é copiar e colar este código. Vou colá-lo aqui por baixo. Agora vou pôr este código todo em comentário. Portanto, vou pôr aqui no início um barra asterisco e no final asterisco barra. Portanto, isto marca um bloco de código que fica em comentário. Comentário quer dizer que vai ser ignorado pelo computador. E agora, em vez de ser um ciclo for, vai ser um ciclo while. Qual é a diferença entre o ciclo for e o ciclo while? É simples. O ciclo while só tem a condição, só tem esta parte. Então, nós temos que declarar a variável antes de entrar no ciclo. Portanto, ali. E esta parte aqui é para ser executada antes de repetirmos. Ou seja, aqui em baixo e mais baixo, assim. Portanto, declarei a variável i, tal como fazia ali no ciclo for. A condição é o i ser menor, eu vou voltar a pôr 10. Ser menor ou igual que 10. Portanto, esta é a condição que tem que ser verdadeira para o ciclo estar a se repetir. E no final vou aumentando. Se repararem, o resultado é exatamente o mesmo que eu tinha, só que com o ciclo while. Portanto, o ciclo while é muito útil para quando eu tenho uma condição só e não tenho necessariamente um contador. Posso usar na mesma como um contador, como acabei por fazer aqui, mas é mais simples usarmos o ciclo for se nós tivermos o contador, portanto se nós tivermos contar do que propriamente um ciclo while.